E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma história incrível que está disponível para todo mundo na Netflix. Batalhão 6888. Vou tentar não dar spoiler, tá? Mas vou falar de um jeito aqui para vocês verem a grandeza desse trem e entender a história real que foi. Imagina só, Segunda Guerra Mundial, milhões de cartas acumuladas, sem organização, sem entrega. Parece o menor dos problemas comparado aos horrores da guerra, né? Mas essas cartas eram a única conexão entre os soldados e suas famílias. Era esperança em formato de papel. E é pra tirar o chapéu pra essas mulheres mesmo. Que a hora que você entende a magnitude da bagunça que tava esse trem, tá doido. Presta atenção que eu vou te contar. O mundo estava em guerra, era 1944. As forças aliadas trabalhavam freneticamente na Europa lutando contra o eixo, tentando derrotar o fascismo e dar o fim ao horror. Mas havia outro tipo de guerra silenciosa acontecendo. Contra o esquecimento, contra o desânimo. Milhares de soldados longe de casa esperavam por notícias, cartas, pacotes, algo que os conectasse ao lar, né? Nesse cenário tinha o batalhão 6888, apelidado de 6888, uma unidade composta por mulheres negras, com cerca de 855 voluntárias. As únicas mulheres negras enviadas para o exterior nessa magnitude durante a Segunda Guerra Mundial. Esse batalhão foi formado em dezembro de 1944. Para essa missão, limpar o gigantesco acúmulo de correspondência militar que se acumulava na Europa. Cartas e pacotes não entregues, muitos já danificados, mofados, perdidos ou com endereço trocado. E detalhe, eles só enviaram essas mulheres porque eles já não tinham dado conta de dar um jeito nessa bagunça não. Eles indicaram elas achando que elas já não iam dar conta, sabe? E o prazo inicial que eles deram a elas era de 6 meses para eliminar e restaurar o sistema postal militar para que os soldados recebessem as notícias de casa. Vai escutando. Sob o comando da Major Charity Adams, interpretada pela incrível Kerry Washington, ela arrebentou demais mesmo. Essas 855 mulheres negras enfrentaram não só a missão postal, mas também o racismo, o sexismo dentro do próprio exército. O filme apresenta essa história através dos olhos de Lena, que é outra personagem. Ela carrega suas próprias perdas e sonhos. Tyler Perry, o diretor, conseguiu um equilíbrio interessante entre momentos dramáticos e cenas inspiradoras, mostrando como que essas mulheres transformaram um depósito caótico de correspondência em um sistema eficiente. A produção é realmente impecável. Ficou muito bonita mesmo. Na reconstituição da época, sabe? Os cenários, os figurinos, tudo transportando a gente para aquele momento. E ele soube retratar muito bem os desafios diários das mulheres, sabe? Desde o frio europeu que nunca tinham experimentado, até as microagressões que elas sofriam, sabe? Que eram constantes de quem duvidava da capacidade delas. Sabe qual que era o lema delas? No mail, no moral. Sem correio, moral baixo. Refletia a importância fundamental da correspondência para manter o moral dos soldados em tempo de guerra, pois a falta dela aumentava a angústia e o sofrimento das tropas e de suas famílias. Em menos de 6 meses, elas organizaram e entregaram mais de 17 milhões de cartas. Em fevereiro de 1945, elas embarcaram rumo à Europa. A viagem não foi tranquila, os navios ainda corriam risco de ataques submarinos alemães e cada noite podia ser a última. Mas mesmo antes de enfrentar a guerra, havia outro inimigo constante, que era o preconceito dentro do exército. Elas eram olhadas com desconfiança. Muitos oficiais brancos não acreditavam que mulheres negras seriam capazes de liderar ou cumprir aquela missão. Algumas chegaram a ouvir boatos cruéis, não haviam sido enviadas para trabalhar, mas para servir de distração para os soldados. Olha que palhaço, olha, nossa, eu fico num nervo. Mas logo elas mostrariam por que elas estavam ali. Quando elas chegaram na Inglaterra, encontraram um cenário desolador. Armazéns escuros, janelas quebradas, frio cortante, pacotes mofados, ruídos por ratos, pilhas de correspondências que alcançavam o teto. Tinha milhões de cartas, endereços incompletos, nomes repetidos, destinos incertos. Eram esperados 6 meses para organizar aquela bagunça. Mas elas foram braba demais. Elas criou um sistema próprio de cartões de localização, identificaram sobrenomes comuns, atualizaram endereços e verificaram registro. E o ritmo era intensa, elas trabalhavam 24 horas por dia em 3 turnos, 7 dias por semana. Cada turno processava 65 mil correspondências, que foi o que fez elas conseguir fazer em 3 meses o que deveria levar meio ano para concluir. E no final da missão, somando as passagens pela Inglaterra e França, o batalhão processou mais de 17 milhões de peças de correspondência. É surreal pensar que essa história ficou esquecida tanto tempo, né? Essa é a nossa missão! E nós
Nós não falharemos! Cada personagem traz sua própria história e, claro, suas próprias razões para estar ali, né? E juntas elas fizeram algo grandioso, né? A liderança da Major Adams é especialmente inspiradora. Ela, além de uma ótima comandante, ela protegia suas subordinadas. Ela foi a primeira mulher negra a comandar uma unidade militar no exterior e, infelizmente, enfrentava preconceito diariamente. Certa vez, um general branco sugeriu colocar um oficial homem para supervisionar o batalhão. E ela respondeu: Senhor, o senhor pode enviar um oficial, mas ou ele comanda a unidade ou eu comando. Os dois não. Aí o general deu para trás, né? Outra vez, a Cruz Vermelha tentou alojar as mulheres negras em um hotel separado, segregado. Ela falou só sobre meu cadáver. Ela, além de liderar, ela inspirou, né? Tá doida, a Major é braba demais. Claro, tiveram várias histórias, são muitas mulheres, são mais de 800 mulheres nesse batalhão. A Romay Catherine Johnson Davis ainda recebeu pessoalmente a medalha de ouro do Congresso em nome de suas companheiras. A Gladys Shuster Carter fundou a Associação das Veteranas do 6888, batalhando durante décadas para que as suas histórias não fossem esquecidas. Lena Derricotte King, anos depois, falou: quando voltamos da guerra não houve desfile, não houve reconhecimento, simplesmente voltamos para casa. E a capitã Abby Noel Campbell trabalhou lado a lado com a Shari Adams, ajudando a manter a disciplina e a logística da unidade, uma parceria que sustentou bastante o sucesso do batalhão. Depois do sucesso na Inglaterra, foram enviadas para a França. O mesmo desafio, o mesmo caos postal, e novamente elas venceram. Soldados começaram a receber as cartas de casa, às vezes guardadas há anos. Muitos choravam ao abrir os envelopes. Era como se o tempo tivesse sido devolvido. Em 1946, o batalhão foi desativado e as mulheres voltaram para casa, mas não houve desfile, não houve honras. Elas retornaram para uma sociedade que ainda não aceitava mulheres negras como heroínas. Por décadas suas histórias ficaram em silêncio, muitas delas não falavam do passado. Em 2019 foi inaugurado um monumento no Kansas. E em 2022 o presidente John Biden assinou a homenagem máxima. O batalhão 6888 recebeu a medalha de ouro do Congresso. Romay Davis, aos 102 anos, representou suas companheiras ali em lágrimas. Aí você fala: menina, mas essa só organizou carta. Não foi só, não, hein? Tem gente que não dá conta de arrumar nem seu quarto, quanto mais uma bagunça daquela. Foi brabo. Depois de organizado, não foram só as cartas que foram entregues. Entregou esperança para quem estava aguardando alguma notícia lá. Elas desafiaram o racismo, o sexismo, a segregação. Mostraram ao mundo que coragem não tem cor, que liderança não tem gênero. O batalhão não lutou apenas contra o caos do correio. Lutou contra um monte de coisa. Lutou contra tudo. Claro que, como toda produção, tem seus momentos mais previsíveis. Algumas histórias poderiam ter sido mais desenvolvidas, mas não diminui a importância. Pelo menos está sendo contada em grande escala. É um lembrete poderoso de como a representatividade importa, de como existem tantas histórias heróicas que ainda precisam ser contadas. Esse filme não é só sobre guerra ou sobre serviço postal. É sobre dignidade, sobre as mulheres que não aceitaram os limites impostos pela sociedade, sobre como pequenos atos de resistência e dedicação podem fazer diferença na vida de milhares de pessoas. Olha, eu vou te falar, o trem é emocionante. Você sente ainda mais nojo de racismo e de racista, então você fica querendo bater no véi careca lá. Assista que você não vai se arrepender. Quem gosta de histórias reais, um filme bem produzido, essa é uma boa pedida, viu? A narrativa te prende, as atuações são muito boas. Isso te faz pensar sobre como podemos ser agentes de mudanças mesmo nas circunstâncias mais adversas. Você já assistiu esse filme? O que mais te impressionou nessa história? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Um beijão, fica com Deus, tchau, obrigado!